Sejam todos bem-vindos, que esta sexta-feira aí, dia 6 de junho, esteja sendo muito boa para vocês. E hoje a gente vai continuar falando sobre, sextou, né, para nosso webinar e para começar mais no final de semana. Né? Mais uma webinar falando sobre comunicação, fale menos, conecte mais, né? Preparei esse conteúdo hoje aqui, bastante especial para vocês, né? Vamos falar sobre comunicação consciente como uma nova habilidade requerida nas nossas relações, não somente profissionais, mas também pessoais, né? Lá no LinkedIn da Skills Hub, né, vocês podem acompanhar lá pela minha página do LinkedIn, essa semana tem saído alguns artigos falando muito voltado para esse tema, para essa competência da comunicação consciente. E é isso que eu venho trazer para vocês hoje aqui, dentro do tema Fale Menos, Conecte Mais. Né? Vou só dar mais uns segundinhos, quer dizer, na verdade, vamos começando já, né? Já são 11h02, vamos respeitar o horário de todo mundo. Tem mais gente chegando aqui. Bom, espero que todos estejam bem. Vamos, então, dar start aqui a nossa webinar de hoje. Né? Próxima semana a gente vai ter o webinar na quinta-feira, né? Às 11 horas, sempre às 11 horas. Esse tem sido um horário bacana que tem dado um grupo legal para a gente estar participando aqui. Né? Então, vamos nós. Vamos apertar os cintos. Né? Qualquer pergunta que vocês tiverem, a princípio, vão deixando aqui no chat e a gente vai compartilhando aqui. No final, a gente tem aquele nosso tempo de abertura também para a participação de vocês. Né? Bom, falando de comunicação, né? As pessoas estão chegando aqui. Fale menos, conecte mais. Eu já trago uma pergunta para vocês irem aí refletindo, né? O quanto sua forma de se comunicar tem te aproximado ou afastado das pessoas que importam? Né? As pessoas que estão no nosso dia a dia, como é que está a nossa comunicação com elas? A maneira como a gente fala, né? Na última webinar, um dos participantes falou que tem uma maneira um pouco mais, uma voz mais entoante, no sentido de, às vezes, parecer que está sendo ríspido. Como é que a gente muda isso? Né? Às vezes a gente é objetivo numa questão e a pessoa acha que a gente está sendo, digamos assim, de uma forma bem popular, grosso. O que a comunicação pode gerar também de conflito emocional e que pode impactar na nossa saúde, tanto física quanto mental. Né? Então, mais uma vez, o quanto a sua forma de se comunicar tem te aproximado ou afastado das pessoas que importam. Né? Então, a comunicação consciente, ela vai muito além do nosso ambiente de trabalho, esse lugar que a gente passa bastante tempo no nosso dia, bastante tempo da nossa semana, e ele também é capaz aí de transformar os nossos relacionamentos em todos os aspectos da vida. Então, a maneira como a gente fala, né, as palavras que a gente usa, o tom de voz, seja numa aula como essa, seja no nosso dia a dia, na conversa com familiares, seja até mesmo quando você entra numa loja, eu não vou nem falar sobre a abordagem, mas quando você vai num ambiente comercial, a maneira como você se comunica com quem está lhe atendendo, isso também faz uma grande diferença. Então, comunicação consciente, quando a gente utiliza, ela vai fortalecer os nossos relacionamentos os nossos relacionamentos pessoais, né? Ou as nossas relações interpessoais. E aqui, muito próximo dos nossos amigos, dos nossos familiares, onde a gente vai poder atuar de maneira autêntica e de forma bastante significativa, e a gente vai desenrolar isso daqui durante o nosso webinar de hoje. Ela também ajuda no nosso crescimento profissional, né? Principalmente quando a gente está numa posição de liderança. Esse tipo de comunicação, eu chamo aqui de competência, né? A comunicação consciente, vai ajudar a gente a ser um líder inspirador, né? E a construir equipes que estejam ali mais coesas e também produtivas. Para a gente e para os outros, uma comunicação consciente, ela vai promover o bem-estar de todos, porque ela é capaz de reduzir mal-entendido e cultivar essa paz interior nossa, né? Esse equilíbrio emocional, promover a nossa inteligência emocional
fazendo com que a gente possa, então, ter esse equilíbrio saudável, né? Eu estou trabalhando justamente agora numa análise de comunicação voltada através da nossa ferramenta Hub Insight, e eu tenho percebido quanto a comunicação ela é extremamente importante na relação aqui corporativa. Tá? Quando a gente tem problemas de comunicação, numa visão da nossa saúde integral, falando tanto de aspectos físicos quanto mentais, a gente tem o que eu chamo de conflito de indigestão, tá? Ou seja, o que é o conflito de indigestão? Alguém me fala de alguma coisa, eu não consigo engolir aquela informação. Ou muitas vezes também eu tenho algo a comunicar, mas eu não consigo soltar, tá? Então isso é o que eu chamo dentro do ambiente corporativo, na vida como um todo, né? Mas especialmente no movimento que a gente tem dentro das empresas, essa falha de comunicação ela pode causar algo indigesto. Fisicamente, aqui, numa linha de doenças psicossomáticas, ou seja, de situações que a gente vai vivendo de forma recorrente, esse conflito indigesto ele pode trazer um refluxo, ele pode trazer uma esofagite, ele pode trazer uma gastrite. Tá? Então, a inteligência do nosso corpo ela responde também ao que eu chamo de conflitos pendentes, né? Aquelas situações que a gente não consegue resolver. E aí cabe um olhar da gente poder entender tudo isso. Né? Por que essa aula de hoje? Porque essa webinar ela é importante para a gente entender que a comunicação consciente, o falar menos e se conectar mais, ele é fundamental para o desenvolvimento do líder e suas equipes. Então, uma liderança que não escuta acaba ganhando aqui um ambiente inseguro e de desconfiança. Né? E o que é escutar? É somente parar ali a pessoa ouvir? Não, eu preciso ter uma capacidade, a gente tem falado muito sobre escuta ativa nos nossos webinários, tá? Mas é uma capacidade que eu tenho de realmente poder me concentrar naquilo que a pessoa está trazendo. Né? A falta de escuta ativa, né? Olha que interessante, ela vai trazer mais conflitos, ela vai trazer ruídos, né? Lembram muito daquela brincadeira telefone sem fio? Né? A gente fala uma coisa no início ali para uma pessoa, e naquela fila de pessoas, muito provavelmente o que chega no final de tudo é algo muito diferente do que a gente colocou ali. E uma comunicação falha aqui, sem consciência, também vai trazer o retrabalho. Né? Comunicação é diferencial tanto humano quanto estratégico. Então, se a gente tem metas, se a gente tem objetivos a alcançar, isso precisa ser feito de uma forma muito assertiva, né? Ou seja, clara e objetiva. Isso vai gerar liderança fragilizada, ruídos e conflitos, mas quando a gente trabalha uma comunicação consciente, a gente acaba tendo um diferencial humano aqui. Então, se você tem uma prática de uma boa comunicação, certamente você já até recebeu feedback sobre isso. Mas quando alguém tem que conversar com alguma outra pessoa, que a gente até diz assim, essa pessoa ou aquela pessoa não sabe conversar, a gente evita, né, justamente um diálogo com situações dessa forma. Comunicar é uma escolha diária nossa. Né? Então, a gente tem aqui uma comunicação, geralmente percebida muito de forma automática. Né? Eu diria até que reativa. Né? Então, uma comunicação sem conexão com as pessoas, onde muitas vezes eu estou falando muito, né? Eu estou gerando algum tipo de reação. Por que fale menos conecta mais? O falar menos é a gente trazer mais silêncio para o nosso interior. Né? É para a gente poder estar mais atento àquilo que o outro está trazendo. E se a gente vai numa linha de uma conexão, de uma comunicação automática, o que a gente provoca? Reunião improdutiva, feedback ruim, né? Feedback a gente falou sobre feedback na semana passada, né? Feedback já tem um olhar um pouco que a gente precisa desconstruir e reconstruir esse olhar sobre a importância do feedback. E quando a gente fala de resultados, a gente vai ver ali questões mais limitadas. Por quê? Porque eu não coloco a minha escuta a serviço da outra pessoa. Já parou para pensar nisso? Que a nossa escuta ela é um instrumento de estar a serviço da outra pessoa. Né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma venda consultiva, o quanto eu estou pronto para ouvir realmente a necessidade que o meu cliente tem, ao invés de colocar para ele tudo que o meu produto ou o meu serviço faz. Né? Então, quando eu escuto o outro, eu consigo servir melhor.
entendendo o que ele precisa e dar o direcionamento adequado para ele. Né? A comunicação consciente, ela traz para a gente interações mais produtivas. Né? Quando a gente falou muito, né? A webinar passada foi só sobre feedback, né? Como o feedback pode transformar a liderança. Então, uma comunicação consciente permite com que a gente, na hora de dar o retorno, o feedback para alguém, isso seja de uma forma construtiva, né? Lembra que feedback tem sempre que dar um direcionamento, tem que ser resolutivo, tem que ajudar a outra pessoa no seu desenvolvimento. Quando a gente recebe feedback também, acolher isso de forma que a gente possa perceber o nosso desenvolvimento. Traz uma oportunidade para um diálogo mais aberto, não sim, não respostas mais fechadas, né? É importante a gente falar um pouco sobre isso lá na frente, mas quando eu trabalho a comunicação, principalmente na liderança, eu ajudo as pessoas a estruturarem formas de fazerem perguntas assertivas. Então, geralmente, a gente quer fazer uma pergunta para alguém, a gente coloca ali 30 palavras. No final da pergunta, a pessoa está perguntando para a gente, você pode repetir a pergunta? Ou seja, ela não se conectou. Por quê? Porque eu falei muito. Então, eu tenho um exercício da gente fazer perguntas curtas e que gerem insights na mente da outra pessoa. Né? Então, essa capacidade da gente poder se conectar com o que o outro está falando, lançar a pergunta para que ele mesmo encontre a resposta que ele precisa. Né? E isso também traz uma comunicação consciente, vínculos mais fortalecidos. Né? E se a gente olha para essa relação líder-liderado, aqui a gente vê como algo extremamente importante, porque eu preciso que o meu liderado tenha confiança em mim. Então, muitas vezes, quando a gente tem nessa relação alguém mais fechado, ou pode ser por uma questão de timidez, de reserva, mas quando a gente coloca o elemento confiança, isso é fundamental e traz muita informação. Né? Então, eu também trabalho com atendimentos voltado para a saúde mental, ou seja, eu ajudo as pessoas na resolução de conflitos sérios, muitos desses conflitos que fizeram com que pessoas adoecessem, né? Então a gente tem a maioria das doenças ali, elas são provocadas por algum tipo de impacto emocional, e isso a gente vai ajudando a pessoa a resolver esse conflito para que ela entre num processo de normalidade do corpo, de cura da sua doença. E o que é extremamente importante numa situação como essa, num diálogo como esse? O elemento confiança. Se a pessoa que vem conversar comigo, ela não se sente aberta, né, confiando em mim, para expor detalhes íntimos da vida dela, que eu já ouvi muito, Alex, o que eu vou dizer agora para você, eu nunca falei para ninguém. E muitas vezes uma pessoa que passou por processos terapêuticos. Né? Ou seja, ali eu estou tendo a oportunidade de ouvir atentamente aquilo que a pessoa está trazendo. E geralmente essas informações, elas acabam sendo muito valiosas para a gente resolver o conflito que a pessoa está vivenciando, muitas vezes por anos. Tá? Por que isso acontece? Porque eu consigo gerar essa conexão, porque eu uso essa estrutura da comunicação consciente. Então, todo diálogo que a gente tem com alguém, ou alguém conosco, guardem isso, escrevam isso nas vossas mentes. Essa comunicação, ela precisa expandir consciência. Quando a gente expande consciência, a gente tem ali poder para tomar decisões. Né? Então, na liderança de um negócio, se você está numa posição ali de diretoria ou alguma coisa assim, você precisa de muita informação para tomar uma decisão. Essas informações, elas expandem a tua consciência. Agora, como a gente trata os nossos diálogos internos? Como é que a gente lida com isso? Né? Então, é importante a gente trazer esse sentimento, né, que eu falo é um pilar da comunicação, a comunicação intrapessoal, que é eu com eu. Como é que eu entro num processo como esse? Então, muitas vezes a nossa mente está ali cheia de vozes, né, muito mais interiores do que externas, e a gente não consegue silenciar. Então, a comunicação consciente ajuda a gente nesse processo de desacelerar os nossos pensamentos, para a gente poder, então, ter essa expansão de consciência. Né? Então, a comunicação, ela afeta diretamente os nossos resultados, os nossos vínculos, seja aqui na vida pessoal,
ou profissional, e lógico, né, dentro do que a gente chama de livre-arbítrio, essa é uma escolha nossa, de como a gente estabelece a nossa comunicação. Tá? 3 pilares da comunicação consciente, tá? E aqui a gente vai perceber como eles estão interconectados e quando a gente domina, como isso reflete na transformação dos nossos relacionamentos. A primeira, né? Como é que a gente consegue falar menos para ouvir mais e se conectar mais com as pessoas? A primeira é o que eu chamo de estado de presença. É o aqui e o agora. Estar pleno no momento. Né? Então, eu tenho uma característica muito particular. Quando eu vou assistir uma palestra, um evento, eu não gosto de ficar conversando com alguém que está do meu lado porque eu quero estar muito atento ali. Eu sei que às vezes a gente tem alguma informação importante, muitas vezes é algo que alguém que está do teu lado, que você tem discutindo isso, e ali você dá uma cochichada naquilo, mas não faz com que você não esteja desconectado. Isso, na verdade, até mostra uma certa presença, né? Por outro lado, às vezes o orador, ele fica assim, meu Deus, será que o pessoal está gostando, não está gostando? Né? Será que eles estão comigo aqui? Né? Acho que um grande exemplo que consegue estabelecer uma grande conexão, um estado de presença na plateia, que para mim é o meu modelo na questão da oratória, é o professor Mário Sérgio Cortella. Né? Ele tem uma oratória fantástica e ele consegue fazer com que a gente esteja presente ali. Mas como é que você estabelece presença com você mesmo? Quando você está sozinho, desenvolvendo alguma atividade no trabalho ou em casa, que você precisa de concentração. Então, aqui, o caminho que a gente precisa seguir é começar a conhecer mais o poder da nossa mente para poder desacelerar os nossos pensamentos. O que ajuda? Respiração. Né? Trabalhar a respiração. Eu geralmente tenho, às vezes, quando uma das minhas meninas está ali aflita com alguma coisa, que chega chorando, né? Aí eu deixo ela chorar, quando já está amenizando, eu trabalho muito isso com elas, né? Falo agora, respira, profundo, solta, faz esse movimento 3 vezes, pronto, agora fala, né? Ou seja, eu tiro ela do foco daquela aflição, de alguma coisa que aconteceu, e trago ela para se sentir mais presente, e ali também eu estou mais aberto para esse processo de escuta, porque aí eu entro nessa sintonia de presença com ela. A mesma coisa vai ser com o nosso liderado no dia a dia, né? Quando ele vem cheio de problema, vem cheio de situação, né, ou você vai conversar com alguém que só tem 5, 10 minutos, como é que a gente se torna presente nesse tempo que é disponível para a gente? Né? A outra questão, outro pilar, é a intenção. E a intenção de uma comunicação consciente é fazer com que a gente tenha claro qual é o propósito daquilo que nós estamos colocando, ou ajudar o outro a deixar claro qual é o propósito daquilo que ele está nos trazendo. Né? Então, eu sempre digo que num diálogo a gente começa falando de um tema, no meio do caminho a gente tem um assunto central e a gente termina isso com uma resolução. Tá? Ou seja, não é que toda conversa a gente está resolvendo um problema. Né? A gente vai ter uma conversa mais trivial, né? Vamos falar sobre a vida. Mas quando a gente mesmo está conversando sobre a vida, o que a gente leva dessa conversa, desse bate-papo? Né? Então, a intenção ela é extremamente importante, porque eu preciso deixar muito claro qual é o objetivo, qual é o meu propósito ali, né? Você precisa dar direcionamento para um filho, você precisa dar direcionamento para um liderado, você precisa buscar direcionamento de alguém. Então, a maneira até, quando você tem uma comunicação consciente, que você vai conversar com uma outra pessoa, você pode ajudar o outro a te ajudar. Eu gosto muito desse exemplo que eu já citei aqui, que é quando eu entro numa loja para comprar alguma coisa. Né? Então, eu sempre digo que, às vezes, a gente fala assim, mas o atendimento de tal ambiente, ele é cheio de ruídos, tem falha na comunicação, as pessoas precisam ser treinadas. Mas aí eu pergunto, o quanto a gente, como o cliente, pode ajudar nesse processo de eu ter as informações, ou o máximo de informações possíveis. Como eu, como cliente, posso ser bem tratado. Tá? Então, uma das técnicas que eu estabeleço é quando alguém está me atendendo, eu pergunto o nome da pessoa. Qual é o seu nome? E a pessoa me diz, e toda vez que eu preciso de alguém, é aquela pessoa que eu chamo e eu a chamo pelo nome.
e sempre agradecendo no final. Então, eu sempre digo que gentileza gera... Aí vocês estão pensando, gentileza, não é isso? Gentileza gera transformação. Então, eu consigo fazer uma abordagem no momento que eu estou conversando com alguém, aonde aquela conversa ela pode ser extremamente diferente e produtiva, tá? Porque a minha intenção é colocar o que eu preciso e ter aquilo que eu preciso. Quando eu estou num ambiente que não tem aquilo que eu preciso, lógico que a gente vai fazer o quê? Vai se direcionar para onde a gente está buscando o que a gente quer. E o terceiro elemento é o que a gente mais tem falado em todas as webinars, é a escuta ativa. É ouvir para compreender, não responder. Né? Quantas vezes alguém já veio conversar com a gente e a gente já deu uma resposta achando que era aquilo que a pessoa queria e não era? Eu acho que talvez isso só aconteceu comigo. Né? Ou seja, quando eu sinto que eu estou muito acelerado e eu preciso desenvolver algum diálogo, então eu busco primeiro o quê? Estado de presença. Me desacelerar. Se eu não desacelero o meu pensamento, eu não vou conseguir estabelecer a escuta ativa. Fora que a escuta ativa vai fazer também com que eu me conecte no mundo do outro, que eu não estabeleça julgamento, tá? Então, eu estou ouvindo, é a realidade de vida da outra pessoa. Se algo para ela é muito difícil, para mim é fácil, então eu não vou responder para ela que isso é simplesmente muito fácil. No direcionamento que eu tenho com as pessoas, eu nunca dou a resposta do que fazer. Eu posso dar uma resposta, olha, o resultado que nós precisamos alcançar é esse. Mas o que fazer e como fazer, principalmente no desenvolvimento da liderança dos nossos liderados, é extremamente importante a gente dar autonomia. Né? E olha que interessante. Vou abrir um pouco aqui o que a gente tem trabalhado pela Skills Hub. Né? A gente desenvolveu uma metodologia chamada Hub Insight, que é como se fosse aqui um centro de ideias. E o Hub Insight, ele parte de uma pesquisa que a gente realiza nas empresas com 64 questões, onde a gente avalia as dimensões organizacionais e a gente também avalia os conflitos emocionais. E isso vem justamente para, principalmente essa metodologia, ela já existia antes da exigência do Ministério do Trabalho e do Emprego em relação à NR1. Mas hoje, principalmente, ela vem justamente para ajudar nesse desenvolvimento e atender essas normas regulamentadoras no que se refere à saúde mental no trabalho. Tá? Então, a comunicação é um dos pontos que a gente tem nesse sentido, de poder observar como é essa comunicação e a gente poder mapear isso de uma forma bastante assertiva e bastante profunda. Né? Então, eu preciso olhar para essas relações interpessoais, que é uma demanda observada pela NR1, eu preciso olhar pela maneira como a minha comunicação ela funciona e preciso observar como os processos são realizados. Então, quando eu tenho presença, quando eu tenho um propósito claro e quando eu estou pronto para compreender e conectar com o que o outro precisa, a gente vai ter muito mais resultado positivo nesse sentido. Tá? Então, numa relação pessoal, provavelmente a gente já escutou alguém dizer assim, mas você nunca me escuta. Então, por isso que eu falo, a gente precisa falar menos e se conectar mais, porque a gente vai ter uma abertura muito grande para essa escuta. Tá? Um mini exercício aqui, para a gente refletir. Pense aí nas últimas conversas que você teve, aquelas conversas importantes, seja com alguém próximo, na sua vida pessoal, seja a respeito de trabalho. Né? Pensa nessa conversa importante aí, talvez desafiadora. Esse diálogo que você manteve, ele foi para entender ou para responder? Foi para entender o que estava acontecendo e daí sim ajudar a pessoa na resolução? Né? Ou você estava ali para responder aquilo que a pessoa estava trazendo? Quando a gente responde sem compreender contexto, né, é a gente tomar decisão sem uma consciência expansiva aqui, mais aberta. Mas quando a gente entende o contexto e a gente se dá a compreender o que está acontecendo, a gente vai ter mais informação para poder tomar decisão ou ajudar
no direcionamento do outro. Lembrando lá do que eu falei na última webinar sobre feedback, quando nós estamos dando feedback para alguém, quando nós estamos ajudando alguém no direcionamento de alguma coisa, naquele momento, nós estamos atuando como um mentor. E essa clareza, essa intenção, esse estado de presença, eles se tornam extremamente importantes, tá? Então, o que a gente precisa fazer aqui para entender, primeiro é calar e observar, né? Então, às vezes não é nem calar a nossa voz, é calar os nossos pensamentos, né? Alex, mas como é que eu calo os meus pensamentos, né? Tem uma máxima do coaching que é bastante interessante no livro Dentro do Jogo do Tênis, The Inner Game, eu esqueci agora o nome do autor, mas ele fala que nosso cérebro ele é organizado, dividido em duas partes. O self 1, que é como se fosse o ego 1, e o self 2, que seria ali o ego 2, né? Então, o self 1 é a parte do nosso cérebro que está sempre em processamento, está sempre acelerado. Ele é muito mais reativo. O self 2 é aquele estado, que é aquela parte da mente que permite a gente entrar num estado de criatividade. Mas como o self 1 está sempre acelerado, o self 2 ele não consegue se manifestar. Então eu preciso calar os meus pensamentos, muitas vezes calar a minha própria voz, para eu poder dar a liberdade do self 2 entrar em ação. E quando isso acontece, a gente vai descobrir informações valiosas dentro de nós mesmos, tá? Então, às vezes a gente está esperando o outro falar para a gente poder também falar. E dentro do processo de comunicação, quando a gente está tendo um diálogo, se você está tendo um direcionamento, se você está buscando entender alguma coisa, é muito comum a gente perceber algo aqui. A pessoa está se manifestando, está falando, está compartilhando, aí ela dá uma pausa. Como a gente tem pressa da comunicação, o que a gente faz? A gente já começa a falar. Mas aí depois a pessoa, ela volta a processar aquilo que ela estava dialogando e traz mais conteúdo para a gente. Só que a nossa fala, ao invés da gente esperar que ela voltasse, né? Porque quando ela dá uma pausa, a mente dela está processando a informação para trazer mais coisas para a gente. Mas quando a gente quebra essa pausa da mente dela, o que acontece aqui? A gente quebrou o raciocínio dela. E isso traz para a gente o sentimento de que nós não estamos prontos para ouvir, né? Porque a gente está mais num estado de reação. Então, é buscar entender, é fazer perguntas abertas para aprofundar essa compreensão. Por isso, aqui é o ponto que eu falo de que as perguntas pequenas, curtas, né, em até 7 palavras, elas são extremamente poderosas para a gente poder gerar insight nas outras pessoas, né? Então, às vezes, a gente cria uma pergunta muito grande, monstruosa, e a pessoa, a nos ouvir, ela já se perdeu ali, ela não consegue responder, ou vai responder muito superficial, ou então ela não vai conseguir responder a pergunta. Então, quando a gente consegue entender o que o outro está trazendo para a gente consegue estabelecer melhores questionamentos, tá? Então, aqui é como uma pergunta, ela tem um poder de como se a gente estivesse aqui no ambiente escuro acendendo uma lanterna procurando algo, né? Só que esse ambiente escuro muitas vezes é a nossa mente, são os nossos pensamentos. E essa pergunta ela vai ter a capacidade de iluminar, tá? Validar e refletir é mostrar que nós estamos compreendendo, tá? Então, antes de formular a resposta para alguém. Eu gosto muito, nos diálogos que eu tenho, de fazer algo que é fazer uma espécie de uma síntese, um resumo, né? Temos aqui o Roberto. Digamos que o Roberto e eu, nós estamos conversando, né? O Roberto me traz um assunto, ele passou ali 3, 4, 5, 10 minutos falando. Para eu não entrar num próximo ponto, o que eu faço? Roberto, então o que você me disse até agora se relaciona a isso, aquilo, tudo e tal, e o teu sentimento é esse. Poxa, Alex, é isso mesmo. Então, o que a gente faz nessa validação daquilo que está sendo trazido? A gente se conecta, eu me conecto com o Roberto nesse processo, justamente para ele perceber que eu estou ali de forma genuína e compreendendo o que ele está dizendo. Isso ajuda a estabelecer confiança no diálogo.
tá? Então, ou seja, eu não estou pronto para responder, eu estou pronto para ouvir. E uma vez que agora eu sei ouvir, consigo fazer perguntas bem direcionadas, poderosas, para ajudar o Roberto aqui a resolver alguma questão que ele está trazendo, tá? Eu sempre digo que a escuta, ela muda tudo. Ela traz novos direcionamentos, tá? Ela muda, inclusive, uma pergunta bem feita, quando a gente está nesse processo de investigação, né? Eu falo que no processo de comunicação, quando a gente está fazendo pergunta, nós estamos sendo como investigadores, né? A gente está buscando informação. Né? Uma boa pergunta, ela muda o estado emocional de alguém. Né? Então, eu já vi gente bastante raivosa e, num determinado momento, uma pergunta, ela muda aquela emoção, ela desacelera a raiva, ou a pessoa está ali tranquila, mas a gente consegue, principalmente quando eu estou trabalhando, saúde mental, que eu faço uma pergunta que vai no mais profundo daquela pessoa, aí ela fica mais sensível, tá? Então, o processo de comunicação, de escuta e de saber perguntar muda tudo. Né? E olha que interessante. Um líder que aprende a escutar ativamente sua equipe pode aumentar a confiança, melhorar a performance e reduzir turnover. Eu escuto e diminuo a rotatividade da minha equipe. Eu melhoro os meus resultados, eu melhoro os resultados, a performance da pessoa, eu aumento confiança, né? Eu melhoro a cultura, eu melhoro o ambiente em que eu estou inserido. Né? E numa relação mais pessoal, né? Um casal que aplica uma comunicação consciente aumenta o entendimento entre eles, resolve os conflitos com mais facilidade e fortalece o vínculo emocional. Tá? Então, a comunicação consciente, tanto no aspecto de trabalho, quanto no aspecto mais pessoal, tá? Família, amigos, vai ajudar a gente a poder entender melhor as pessoas e, consequentemente, poder também conversar melhor. Tá? Então, o que muda com uma boa comunicação, com uma escuta ativa, né, com uma conexão com a outra pessoa? Ajuda a gente a reduzir conflitos, né? Menos atritos, mais harmonia nas nossas relações. Então, a gente vai estar mais pronto para ouvir e também direcionar. Força, reforça, fortalece essa confiança que a gente vai construindo ao longo do tempo, né? Traz aqui mais solidez e autenticidade para as nossas relações, né? Quantos de vocês, né, eu sempre digo assim, né, eu aprendi isso e eu sempre repasso, né, e isso para mim até foi uma questão que me direcionou muito para o trabalho com desenvolvimento humano. Há uns 15, 20 anos atrás, alguns amigos me procuravam para conversar sobre alguns dilemas. A gente marcava um café, a gente ia tomar um café, né? Um bom bate-papo com café, para quem gosta de café, quem não gosta, é um suco, um chá, alguma coisa. E ali a gente passava uma hora e meia, 2 horas conversando, e aquilo que o amigo buscava acabava, no final da nossa conversa, sendo bastante produtivo para ele. Né? Então, o fato de eu ter essa habilidade para escuta, de poder me conectar com o outro, me fez decidir trilhar por uma carreira que me fizesse buscar ferramentas para desenvolver melhor isso. Então, o que era uma questão de poder utilizar nas minhas relações mais pessoais, aquilo me chamou a atenção para, poxa, isso daqui pode ser algo que esteja muito conectado com o meu trabalho, com aquilo que eu faço. Tá? Então, se você é uma pessoa que tem uma boa escuta, se você é uma pessoa que é procurada pelas pessoas que têm confiança em você, aqui fica uma dica, tá? Você é um ótimo ouvinte, né? Você é um ótimo, vou colocar aqui, escutador, né? Você escuta a dor das outras pessoas e ajuda no direcionamento. Então, isso pode ser usado a seu favor dentro daquilo que você faz. Se você é um líder dentro de uma empresa, o fato de você ser um bom ouvinte vai te ajudar muito nessa construção de confiança, com os teus liderados, mas também muitas vezes com as pessoas de outros setores, com os outros pares, com a tua direção. Então, isso daqui é extremamente fundamental para a gente gerar essa confiança, construir esses relacionamentos. Tá? Um terceiro ponto é que a gente traz muita produtividade quando a gente tem uma comunicação consciente, tá?
a gente tem equipes com maior engajamento e maior eficiência. Então, dentro do Hub Insight, que é essa análise, esse diagnóstico que integra saúde mental, performance e liderança que eu faço dentro das equipes, eu faço uma avaliação da maturação cultural dela também. E quais são os elementos que eu observo, né? Como é que as relações se dão dentro do ambiente corporativo e como esse ambiente ele reflete numa cultura e o seu nível de amadurecimento. Ou seja, eu estou num lugar onde eu considero uma zona de risco estratégico, ou seja, é um ambiente mais tóxico, crítico, ou eu estou ali num patamar mais elevado de alta performance, de resultados mais sustentáveis. Tá? E, gente, pasmem, a comunicação é um dos pontos que geralmente é colocada como uma oportunidade de melhoria, ou como um ponto crítico. As relações interpessoais geralmente também estão enquadradas ali naquilo que hoje mais impacta as relações no ambiente de trabalho. E como é que a gente vai resolver isso? Aí eu trago aqui de uma forma mais profunda ainda a necessidade, a urgência que nós temos da transformação do ambiente de trabalho num espaço de regeneração humana. É isso que eu estou falando o tempo todo e dando direcionamento também lá no meu livro Cura Corporativa. Então, quando a gente ameniza, mitiga os ruídos, diminui os conflitos, que a gente traz expansão para a nossa mente, para se comunicar de forma mais aberta, com propósito, de forma mais clara, a gente vai elevar a nossa produtividade. Produtividade, leiam aqui, não só no ambiente de trabalho, mas também dentro dos nossos lares. Né? Eu tenho 3 filhas pequenas, né? Uma de 11 anos e 2 gêmeas de 7. Eu sempre digo que elas são as minhas mestres, né? Os filhos têm um papel importante na vida dos pais, assim como os pais. A gente sempre pensa no papel da vida dos pais na vida dos filhos, mas para mim a leitura é de baixo para cima, né? O quanto os filhos nos ajudam a nos fortalecermos, sermos mais resilientes, o quanto nos ajudam a descobrir competências que a gente às vezes achava que não tinha ou precisou desenvolver, né? Então, até no livro eu faço esse agradecimento a elas como as pessoas que me ajudam no processo de escuta, no processo de comunicação, né? No processo de, a gente às vezes de noite chegou, encerrou o expediente, está numa correria, você faz home office ou você vem da rua de uma entrega ali de um cliente, está cheio de tudo que você quer chegar em casa e descansar, mas aí tem uma demanda mais particular ali que você precisa resolver. Como é que a gente se conecta com as pessoas mais próximas da gente? Então, quando a gente se conecta com elas, fala menos, tem mais conexão, ouve mais, entende, a gente também está tendo produtividade nisso. Né? E o que é a produtividade nos nossos relacionamentos mais próximos, nas nossas amizades e na nossa família? É o crescimento. Né? É o que a gente vê ali nesse caso, nesse case 2 aqui, né? É resolver conflitos com mais facilidade, é fortalecer o vínculo emocional que a gente tem com essas pessoas. E querendo ou não, no trabalho a gente também tem um tipo de vínculo emocional diferente do que a gente tem com os cônjuges, com os filhos, né? Com o pai, com a mãe, com os amigos, mas existe um vínculo emocional porque a emoção não está fora do ambiente de trabalho. Por isso que na nossa metodologia a gente tem lá um mapeamento emocional para perceber como as questões do cotidiano impactam a emoção das pessoas. Tá? Ou seja, eu tenho uma escuta, uma comunicação que acolhe ou que afasta. Se eu tenho uma comunicação que afasta, que repulsa, é uma energia repulsiva, eu estou ali como se estivesse abandonando os meus liderados. Né? E ao invés, na verdade, de abandoná-los, eu estou me colocando numa situação de como eu estivesse numa ilha deserta. Porque na hora que eu preciso dialogar, abrir algumas coisas, para poder também ter direcionamento, que todos nós precisamos, independente do status, do nível que eu estou dentro da empresa, eu não vou ter ninguém. Por quê? Porque eu não consegui estabelecer confiança. Então, até mesmo quando eu preciso de alguém, muito provavelmente, se eu não tenho uma comunicação consciente e conectiva, eu vou estar numa ilha deserta para resolver alguma coisa. E isso é muito comum, tá? Isso é muito comum. E nós estamos aqui, né, como Skills Hub, nos nossos webinários, né, estabelecendo os nossos relacionamentos para a gente mudar esse cenário, para a gente fazer
o ambiente corporativo num ambiente totalmente diferente. Né? Uma outra chamada para reflexão. Se a sua comunicação fosse um espelho da sua liderança, o que neste exato momento ela está refletindo? Se a sua comunicação fosse um espelho da sua liderança, o que ela refletiria hoje? Não precisa responder aqui, mas analisa isso, tá? Você tem escutado o suficiente para merecer ser escutado? Olha que interessante, é o que eu acabei de falar. Eu não estabeleço confiança nas minhas relações, não escuto direito, e na hora que eu preciso ser escutado, eu não tenho quem me escute. E agora? O que a gente faz? Começamos a exercitar uma comunicação mais consciente, né? Lembra da presença, da intenção, da escutativa. Então, quem escuta, em algum momento, também precisa ser escutado, né? Então, a gente precisa refletir como é que nós estamos nos comunicando com as pessoas. Como é que a gente está? A gente está pronto para responder ou a gente está pronto para ouvir, para entender? Tá? O que é fundamental aqui é respeito. Respeitar a dor do outro, respeitar o momento do outro, respeitar as limitações do outro, respeitar o conhecimento e, gente, principalmente respeitar os valores da outra pessoa. Porque a gente tem muitas rupturas nos relacionamentos, principalmente às vezes no ambiente de trabalho. Porque a gente não respeita os valores das outras pessoas. Mas, Alex, eu não concordo. Tá tudo bem, você não concordar não é um valor seu, é um valor da outra pessoa. Quando a gente cria uma lista de valores, acreditem, corrupção é um valor. Aí você diz assim, não, Alex, isso não é valor. Não é para você, não é para mim, mas para alguém é. O que é valor? Valor é aquilo que é muito importante. Né? Segurança, para mim, é um valor. Né? Então, se alguém diz assim, Alex, vamos fazer isso, a primeira coisa que eu vou pensar é no quão seguro eu estarei. Se eu não sentir segurança, eu não faço, eu não vou. Alex, vamos pular de paraquedas? Eu não sei não se eu pulo de paraquedas hoje, né? Pode ser que daqui a um mês eu pule. Por quê? Porque eu não sei o quão seguro é. Não, mas muita gente pula. Tá certo, muita gente pula. Né? Então, o valor é aquilo que a gente precisa respeitar nas pessoas. Então, as pessoas vão ter valores diferentes da gente e está tudo bem isso. Não precisa concordar com ela. Você só não vai ir contra os seus valores. E a pessoa também não precisa ir contra os valores dela. Né? O quanto nós somos influentes com as pessoas. Né? Se você é essa pessoa que alguém te busca para tomar um café, para você ajudar ela no direcionamento, então isso significa que você tem uma influência. Se você é procurado por alguém numa conversa de 2, 3, 5 minutos para ajudar a esclarecer alguma coisa, você é uma pessoa que exerce influência. Se quando você vai dar uma aula, ou se você vai falar numa reunião, ou se você vai falar num grupo de amigos, as pessoas param para te ouvir, isso significa que você estabelece uma influência naquelas pessoas. Eu sempre faço uma brincadeira nos cursos de liderança. Como é que a gente soletra a liderança? Aí as pessoas começam L-I-D-E, eu falei, não, já está errado. É I-N-F-L-U-E-N-C-I-A. Soletrar liderança é soletrar a palavra influência. Porque liderar é influenciar. E a gente vai conseguir influenciar se a gente tiver uma boa escuta. Não é uma boa oratória, é diferente, tá? Comunicação consciente não é boa oratória. Também é um elemento. Né? Mas aqui é o fato da gente entender e poder direcionar. E conectar. Né? Conexão é extremamente importante. Né? A gente fala e vê muito hoje sobre o quanto as mídias sociais, o smartphone tem desconectado das pessoas. Ah, mas eu falo com alguém de longe, é uma ferramenta importante para a gente fazer uma reunião como essa, né? Seria mais desafiador eu reunir vocês aqui num único ambiente, porque a gente tem gente do Rio Grande do Norte, tem gente de São Paulo, tem gente de Minas, do Tocantins, do Maranhão, presente aqui com a gente, né? Gente do Sul.
Então, essa é uma ferramenta importante que também consegue criar conexão. De todos os atendimentos voltados para a saúde mental, aonde eu trabalho processos com programação neurolinguística, com processos de hipnose ericksoniana, todos são online, né? Atendendo gente do Brasil inteiro, até fora do Brasil também. E tudo funciona por aqui. Por que que funciona por aqui? Porque a gente tem respeito, a gente estabelece confiança, a gente estabelece conexão com a outra pessoa, né? E quando a gente consegue se alinhar nesses 3 pontos, a gente consegue também compreender. E, gente, compreender traz para mim algo que eu considero muito importante: compaixão. Muitas vezes a gente olha para as pessoas com base na nossa história de vida, naquilo que a gente acredita que é a vida, olhando pelo filtro dos nossos valores, e a gente não se conecta com as pessoas. Quando a gente cria uma abertura para compreender o outro, né, além da compreensão do mundo do outro, né, no que na psicologia a gente chama de rapport, além de estabelecer o rapport, a gente também vai desenvolver uma compaixão, né? Então, é muito comum a gente já ter vivenciado alguma situação, e nós vamos vivenciar isso muito ainda nos nossos relacionamentos. De quando a gente olha para o outro e diz assim, poxa vida, mas eu não sabia disso. E o saber de algo, de alguma coisa, sobre a vida de alguém, nos torna mais compreensíveis, sensíveis e compassivos. Olha o ganho que a gente tem ao desenvolver uma cultura, né, ou uma habilidade, por isso que eu chamo comunicação consciência de uma competência, de que quando eu falo menos, eu ouço mais e me conecto mais com as outras pessoas, né? Então, aquela ideia de que é a primeira impressão que fica, ela precisa ser desconstruída. Então, se de repente alguém de nós nunca passou por um dia ruim e que a gente não se comunicou como nós gostaríamos, né? Repito, gentileza gera transformação, tá? Então, esses pilares, esses níveis aqui acabam sendo bastante importantes para a gente, tá? Estamos já caminhando para o nosso final. Tá tudo bem até aqui para vocês? Alguma colocação, alguma pergunta que vocês gostariam de fazer aqui pelo chat? Ou abrir o microfone também pode ser, tá? Fiquem bem à vontade. Helder abriu o microfone. A gente hoje está aqui com a Solange, com o Roberto, com a Maísa, com a Lohane, com o Júnior Parril, grande Júnior Parril, lá de Tocantins, Helder, a Bárbara, a Andréia Caraú, hoje está aqui com a gente, e a Aline, né? Alguns já saíram, a Cris passou por aqui também, né? O que eu trago para vocês hoje, né? A gente tem feito várias entregas, todas as nossas webinars, elas estão disponíveis no site do Skills Hub, gratuitamente. Vocês vão chegar lá e vocês vão consumir. Pode falar, Helder. Bom dia a todos, em especial meu abraço aí, meus parabéns mais uma vez pelo seu trabalho. Mas assim, hoje a gente está diretamente impactado pelas questões das redes sociais, né? E há sempre um cuidado, é quase que cultural, a preocupação da gente não expressar ou não ser entendido o seu estado emocional. Às vezes você passa uma alegria espontânea e aquilo pode ter 2 efeitos sobre o outro. Um que é a sintonia nessa vibração positiva e outro é você incomodar porque você está feliz. Como é que a gente deve gerenciar esse tipo de situação e até na condução das expressões que a gente tem, já que a comunicação também passa por esse aspecto. Você falou uma coisa interessante, né? O quanto as redes sociais, elas influenciam na nossa vida, né? E isso traz, dependendo do que a gente decide fazer dessa influência que a gente recebe, a gente pode tomar alguma decisão onde a gente está colocando os pés pelas mãos, digamos assim. Então, tem um exercício que eu sempre coloco, né?
E é muito do ser humano, às vezes, a gente tomar decisões de formas impulsivas, né? Então, eu vejo alguma coisa que um influenciador, alguma coisa alguém falou, eu vou lá e tomo aquilo como verdade, olha, é isso que eu precisava, ou seja, eu ouvi o que eu queria escutar, mas não o que realmente era importante para mim. Então, cabe a gente, por isso que eu falo de que uma comunicação consciente, ela traz um poder de expansão para a tomada de decisão, porque a gente precisa avaliar, né, o quanto, positivo ou negativamente, as redes sociais elas estão influenciando a nossa vida hoje, né? Então, quando estou consumindo algum conteúdo, eu, Alex, estou olhando muito aquilo que pode me acrescer, ou buscar informações daquilo que eu estou querendo trazer de novidade para a minha vida, seja mais pessoal ou seja mais voltada para o profissional. Então, é a gente avaliar, né, aquilo que eu estou recebendo, né, essa energia, essa frequência que eu estou recebendo pelas redes sociais, no que está contribuindo para uma decisão que eu preciso tomar e o quanto essa decisão ela influencia vários outros setores da minha vida, vários outros aspectos. Uma ferramenta bem simples. Quem já passou por um processo de coaching ou de treinamento que envolveu ferramentas de coaching, né? Lá no passado eu tinha o Leader Coach, que é uma ferramenta de um treinamento de ferramentas de coaching para liderança. Tem uma ferramenta fantástica chamada que é a roda da vida, né? Então você divide ali um círculo em 8 fatias, né? Uma pizza de 8 fatias, pode ser mais também. Você determina alguns aspectos e você faz uma certa avaliação do teu nível de satisfação com isso. E um exercício bacana dentro dessa dinâmica é que quando eu decido, eu preciso ter mais vida social, legal. Quando eu decido fazer alguma coisa para ter mais vida social, ou para cuidar melhor da minha saúde, ou ir para a academia, né, ou mudar a minha alimentação, ou fazer um curso, o que isso muda também em vários outros aspectos. E aí eu trago um termo, né, que é ecologia. O quanto uma decisão que eu decido fazer, ela é ecológica para com a minha vida. Porque se eu quero mudar de emprego e eu tenho família, a mudança de emprego não só impacta a mim, vai impactar meus familiares, né, minha família. Então, ou seja, é numa outra cidade, como é que fica a minha família? Se tem criança, como é que dá o processo de mudança? Então, o quão é ecológico daquilo que a gente está recebendo por meio das mídias sociais? Né? O quanto isso me influencia a tomar uma decisão e o quanto essa decisão ela é ecológica ou não para o meu sistema. Né? E eu gosto do termo ecologia, porque quando a gente olha para a natureza, a gente vai perceber essa harmonia que existe na própria natureza. Né? Então, tem tempo de plantar, regar, crescer, dar fruto, isso se aplica à nossa vida também. Né? Já trabalhei muito com educação para jovens, né? No ambiente, na linha da educação profissional. E eu percebo que os jovens de hoje, eles têm uma dificuldade enorme de, muitas vezes, decidirem que carreira seguir. Por que isso acontece? Um dos fatores que influencia essa indecisão são as mídias sociais, são as redes sociais. Né? No meu tempo, né, algum tempo atrás, alguns poucos anos atrás, de certa forma, a gente tinha maior assertividade nisso. Porque a informação ela não era tão divulgada, a gente não tinha tanto conteúdo. Então, existe até, não sei se estou respondendo, Welter, e estou expandindo um pouco demais, mas existe até, às vezes, uma falsa ilusão de que você constrói uma carreira rápido, de que você tem um enriquecimento rápido. E quando a gente vai por uma via dessa, sem analisar ecologicamente o que nós estamos decidindo, o que acontece com a gente? Frustração. E a frustração, ela vai trazer alguns conflitos emocionais. Ela vai trazer impacto mental e pode trazer impacto físico também, dependendo do quanto eu entro num estado ali emocional dessa frustração. Né? Então, a gente precisa ter esse filtro naquilo que a gente está recebendo, né? No que está vindo de informação e do que nós estamos nos alimentando. Agora, como é que eu consigo estabelecer isso? Quando eu me conheço. Então, o autoconhecimento é fundamental aqui. Se eu me conheço, né, eu evito alguns tipos de conteúdo, eu evito algumas conversas, né, eu vou buscar aquilo que realmente entendo que pode me ajudar no meu desenvolvimento. E na minha saúde
mental, né? A nossa produtividade, a nossa elevação, ela vai partir da nossa saúde mental. Fez sentido? Eu falei muito, mas eu me conectei com você? Perfeito, perfeito, tá perfeito, amigo. Tá bem dentro do contexto. E é isso mesmo, né? É a realidade de hoje. A gente que lidou com educação profissional para adolescente e jovem sente essa mudança aí, bem radical nisso aí. É muita oferta e, de uma certa forma, tumultua aí o poder de escolha do adolescente. Exato, né? Então, isso significa que a tecnologia é prejudicial? Não, ela é excelente. Eu vivo, né? Skills Hub aqui, ela navega na tecnologia. Agora, a gente precisa direcionar a vela para o vento, né? A direção que o vento está nos apontando, para a gente poder chegar no caminho que a gente quer, tá? Então, eu sei que estabelecer uma comunicação consciente, ela é muito desafiadora, porque ela vai partir primeiramente dos nossos desafios mais íntimos, né? Então, de como a gente trabalha, administra, gerencia as nossas emoções, aquilo que a gente está ouvindo que vem da gente mesmo, né? Então, tem um sintoma físico bastante interessante, né? Dentro do trabalho de saúde mental, eu trabalho muito com a saúde fisiológica, biológica e as questões emocionais. Então, muitas vezes, quando você tem, por exemplo, um zumbido no ouvido, né? Isso remete a um conflito de que eu não acredito que eu estou ouvindo isso. Pode ser alguma coisa que alguém diga para você que você não está acreditando naquilo que você está ouvindo. Mas muitas vezes, o que eu não acredito, ou o que eu não gosto de estar ouvindo, vem muito das nossas conversas internas. Então a gente precisa desacelerar esses conflitos que a gente tem. Muitas vezes essas vozes que nos fazem ter pensamentos de incapacidade, de não merecimento, de tudo isso. E isso não é nada místico. É só eu poder acolher essas questões que eu vivo. Então, o que eu trago para vocês hoje aqui é uma jornada de transformação, uma proposta de transformação por meio de uma formação, eu diria, né, de um curso que eu tenho, que eu já aplico aí desde 2021 ali, né, ainda muito no tempo da pandemia, e que ajudou já aí algumas pessoas nesse processo de relacionamento consigo mesmo e com as outras pessoas, né? Então, eu já ouvi, um dos depoimentos que eu ouvi, a pessoa dizia assim, eu não tinha paciência para ouvir o outro, e agora eu aprendi a desenvolver essa habilidade. Por isso que eu falo que a comunicação consciente, ela é uma competência. E uma das minhas publicações lá no LinkedIn foi justamente isso, tá? Então, dia 16 de junho, eu estou abrindo aqui para vocês, né? Primeiramente para vocês com exclusividade. A gente está abrindo essa turma do Comunicação Consciente. Pode falar, Jair. Oi, Alex. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Eu tô ouvindo aqui, refletindo aí o que o Éder falou e que você está terminando de complementar, né? Que hoje essa questão do ouvir, né? Ele fala das redes sociais, dessa questão da comunicação, a tecnologia é super importante e cada vez mais, né? Com essa questão da inclusão aí também das IAs, né? Em tudo que a gente faz, mas um processo que é bem mais antes e mais delicado, que é o saber ouvir, né? E a gente está, principalmente quem lida com a gestão de muitas pessoas, né, cada vez tendo que se aprimorar mais, né? Eu até brinco muito que um termômetro é o próprio WhatsApp, né? Quando eu vejo pessoas colocando ali no 1,5 mais velocidade, 2 mais, se tiver 5, coloca 5, eu falo, cara, não faça isso. Porque parece que é ali que vai, né, te viciando a querer consumir tudo cada vez mais rápido. E eu falo que parece que ali é o exercício. O cara te mandou um áudio, pelo menos aquele momento que ele teve de tempo para te mandar aquilo tem que ser respeitado no momento de ouvir, né? E, assim, é muito pertinente que está sendo discutido aqui hoje sobre essa questão da liderança, principalmente da transformação como todo, né, nesse quesito de ouvir. E eu vejo que quem busca isso e está tentando melhorar mais, tem uma proximidade, uma resposta cada vez maior com a própria equipe que lidera, né? Mas é isso aí, Alex. Jair, obrigado, né? Você trouxe uma reflexão muito importante e que vale a gente começar a olhar
desse ponto de vista interno. Quando a gente coloca no 1,5 ou no 2x para ouvir o áudio do WhatsApp, isso é uma demonstração do quanto a gente está pronto para responder e não se conectar. Ou seja, aquela aceleração que a gente faz no WhatsApp ali, 1,5 ou 2, se tivesse 3, seria até 3, ela reflete justamente a nossa agitação, para a gente poder responder logo. Ou seja, eu não estou me conectando, eu estou querendo responder aquilo que chegou. Mas o que você falou vai muito dentre os pontos que a gente trouxe, que é o respeito, né? Nós temos um recurso fantástico, rico, que ele vai e não volta, que é chamado tempo. Então, quando eu ouço pacientemente a outra pessoa que está na minha frente, ou o áudio que o outro mandou, na velocidade que ele mandou, né, a gente está respeitando o tempo daquela pessoa. Né? E o tempo vale mais do que ouro. E é muito interessante isso que você coloca, porque a pressa, né, olha que interessante, né? A gente sempre falou isso, a pressa é inimiga da perfeição. Então, a pressa é inimiga da conexão, a pressa é inimiga da compreensão, a pressa ela é inimiga da compaixão, porque na hora que eu estou ouvindo o áudio na velocidade normal, eu tenho a capacidade de perceber a emoção que a pessoa está colocando naquelas palavras. Então, eu vou saber se ela está se abrindo, se eu vou saber se ela está emocionada, se ela está sensível, né, se ela está tranquila. Mas quando a gente coloca 1,5 ou 2x, a gente se desconecta totalmente do outro. Né? E comunicação consciente vem justamente para a gente poder saber lidar com essas questões. Então, no dia 16 de junho, eu estou abrindo aqui essa turma do Comunicação Consciente, tá? Vão ser 6 encontros, tá? Online, ao vivo, vai ficar gravado, tá? Das 19 às 21, se precisar esticar um pouquinho, vai ser toda segunda-feira, durante 6 encontros, tá? Se precisar ir até 21h30, a gente vai também, onde a gente vai trabalhar elementos desse tipo de comunicação. Então, a gente vai aprender a se comunicar com presença, com empatia, para transformar relações, para reduzir conflitos, para ajudar na transformação e fortalecimento de liderança, para a gente poder, né? A gente tem 3 pilares aqui, é uma conversa intrapessoal, uma comunicação do eu com eu, uma comunicação interpessoal, eu com uma outra pessoa, mas também uma comunicação intragrupo, ou seja, eu com outras pessoas. Então, são esses elementos que a gente também trabalha nesse aspecto. E o que a comunicação consciente traz para a gente? Mediante tudo que a gente está vendo nessa webinar de hoje, escutativa, empatia para trabalhar a compreensão, para aprender a ouvir no 1x do WhatsApp, a gente estabelecer uma comunicação clara, né? Então a gente lida com muita limitação de, eu não tenho segurança, eu não sei organizar as minhas ideias, né? Eu não sei fazer uma síntese disso. Então, a gente vai perceber que existem questões emocionais que muitas vezes impedem a gente de estar colocando as nossas ideias de forma clara. Né? Vai ajudar a gente a construir essas relações de forma mais significativas, duradouras, né? E vai trazer um crescimento do meu ser como inteiro, que é algo também que eu sempre falo, desde a webinar Liderar Sem Escutar Custa Caro. Então, a gente vai começar a escutar a gente mesmo e saber lidar com essas questões. Né? Quem é que pode participar da comunicação consciente? Alguém que está buscando clareza, alguém que quer melhorar a sua habilidade, suas relações, ter relações mais saudáveis, mais significativas, mas também os líderes e profissionais. Né? Então, se você está liderando um grupo, se você quer aprimorar, se você quer trazer um grupo da tua empresa, eu vou falar sobre isso no final. Então, a gente consegue traçar dentro dessas 6 semanas experiências bastante significativas nesse sentido. Né? O que a gente vai trabalhar? Né? A gente vai entender, no primeiro momento, conceitos, escutativa, empatia, mas aqui não é aula expositiva, tá? Ela vai ser mais diferente do que o webinar. A gente vai ter muita vivência. Então, a gente, né, se você vai ter exercício para você aprender a ouvir se você sente dificuldade. E que isso não seja objeção para você estar com a gente. Tá? Então, a gente vai se aprofundar na escutativa, a gente vai trabalhar a questão de palavras com intenção, trazendo também
conceitos e práticas da comunicação não violenta. A gente vai falar sobre a comunicação com equipes, falando de dinâmicas, de adaptabilidade, de conversas difíceis que a gente precisa ter. Vai ter uma aula aqui só sobre feedback e alinhamento, tá? Prática e integração no final de tudo, para você já sair ali. Lógico, você já vai ter passado por 5 módulos, você já vai ter praticado muita coisa no teu dia a dia, até porque entre um encontro e outro, provavelmente você vai ser provocado para fazer alguma coisa diferente. Então, comunicação consciente é algo que a gente vai vivenciar toda segunda-feira durante 6 encontros, mas também que vocês vão vivenciar isso na semana, tá? E ali no último encontro, a gente faz toda uma integração para vocês levarem isso, ou fortalecerem isso no dia a dia de vocês, tá certo? A gente tem 3 formas de participação, tá? Então, tem o plano aqui, onde você vai participar de 6 encontros online, você vai ter a gravação por 3 meses, e tem um certificado de participação aí, equivalente às 12 horas, tá? Você tem um plano mais avançado de que, além de tudo que você tem no básico, você vai ter uma mentoria comigo, tá? Então, ali depois de terminar, ou durante a execução, a gente pode ter uma mentoria para eu te ajudar a ter mais clareza nesse processo, tá? E na aplicação disso, no pós-curso, ou durante o curso, ou de repente você trazer ali o que para você é o maior desafio. Eu oriento a essa mentoria, ela ser no final, vai trazer muito mais, talvez, clareza depois de você ter participado de toda a comunicação consciente. E no plano premium, a gente tem tudo que o avançado tem, só que aqui a gente tem 2 mentorias, né? O que acrescenta do avançado para o básico? No básico, você tem acesso a 3 meses do curso, depois de terminado. No avançado, você consegue assistir por 6 meses. E no prêmio, você se estende daí, além das 2 mentorias, você tem por 12 meses, tá? Além também dos certificados. Essas são as informações que a gente tem aqui, que eu estou lançando de primeira mão para vocês, e eu vou colocar no WhatsApp de vocês também, tá? Mas tem mais coisa além dos nossos 6 encontros, tá? Eu quero fazer um diagnóstico individual com você. Então, você fez a matrícula, um momento antes ali da gente começar o curso, dia 16 é daqui a 10 dias, tá? Então, é a turma para já. Eu vou fazer uma espécie de diagnóstico com vocês, já para a gente saber o que precisa ser desenvolvido e melhor trabalhado. Então, esse conteúdo, ele é um conteúdo que eu tenho os elementos a serem trabalhados, mas ele é desenhado mediante o que vocês estão trazendo por meio desse diagnóstico individual, tá? Por quê? Porque a gente vai trabalhar por um processo de mudança, de transformação. E ao longo do curso, a gente precisa ir percebendo essas mudanças acontecendo, tá? Então, se você escolhe um plano que tem mentoria, isso vai ficar muito mais fácil para a gente também trabalhar na própria mentoria, tá certo? Um outro ponto aqui que a gente tem é que eu vou entregar ferramentas durante o curso para vocês. E uma das ferramentas que eu vou entregar é uma espécie de PDI, de um plano de desenvolvimento individual, que você vai poder utilizar para você na tua formação da comunicação consciente, mas que você também vai poder aplicar com o teu liderado se você está no ambiente de trabalho, tá? Então, eu sei que tem terapeutas aqui participando. Então, que você pode aplicar também lá com o teu paciente, com o teu cliente na hora que você está trabalhando. Então, são ferramentas que você vai levar para a vida, não só para o nosso curso, tá? Além do PDI, a gente vai ter algumas outras ferramentas também que a gente vai trabalhar e construir durante o momento com vocês, tá? Bônus, temos 6 encontros. 30 dias depois do nosso curso, a gente vai ter uma sessão extra. Por quê? Vocês vão trabalhar um plano de desenvolvimento de vocês no que se refere à comunicação consciente. Vocês vão passar por um processo de, no último dia do módulo, último módulo, a gente vai fazer um momento de integração de tudo que a gente vivenciou para o que vocês vão aplicar agora no ambiente, ou dando continuidade a essa aplicação, mas aí eu quero lançar um desafio para vocês lá no 6º encontro. Que transformação você quer em 30 dias? Então, com 30 dias depois, sem custo, a gente vai voltar para a nossa sala de aula, nessa sessão extra de perguntas e respostas, para a gente poder saber quais foram as mudanças que vocês vivenciaram. E essa troca de experiência, ela vai ser muito rica entre todo mundo. Aqui, para mim, também é um processo de feedback, de validação de tudo que nós construímos em 6 semanas, tá?
Então, esse é o meu presente para vocês. E o certificado de 12 horas, tá? Então, ou seja, ali um título de reconhecimento, de mérito, por vocês participarem dessa jornada com a gente, tá? Bom, facilitador vai ser eu, né? Vou dispensar esse slide aqui de apresentação, tá? Para quem é de empresa, tá? A gente tem aqui descontos específicos para grupo. Alex, eu não quero levar 5 ou 10 pessoas, eu quero que a comunicação consciente aconteça dentro da nossa empresa. Não importa em que lugar do Brasil você esteja. A gente pode fazer comunicação consciente aqui pela web, a gente pode fazer presencial, a gente pode fazer um momento presencial e um momento híbrido também. Tudo bem até aqui? Chegamos no final da nossa web. Hoje a gente passou ainda aí 11 minutos, né? Eu quero agradecer a presença de todos vocês. Alguns já precisaram sair aqui. Essa web vai ficar gravada. Quem não conseguiu entrar, ou precisou sair mais cedo, vai assistir depois. Se vocês quiserem assistir um novo ponto, também pode assistir novamente. Daqui para amanhã ela já está no YouTube e eu replico lá no nosso site da Skills Hub. Quero agradecer a presença do Helder, da Aline, da Solange, da Bárbara, da André, que ficaram até aqui ao final, né? A presença de todos que passaram por aqui também, e para quem assiste a nossa gravação, também o meu obrigado. Se alguém tiver alguma coisa para colocar, a hora é agora. Ok? Então, finalizando aqui, gente, mais uma vez, gratidão.